Começando mais um episódio do podcast De Olhos no Futuro, nosso terceiro episódio. Hoje um tema que nos envolve bastante, eu e a Rose. Quero já agradecer a nossa convidada, Camila Alves. Vocês vão conhecer a história dela, de superação. E o desejo de fazer esse podcast com esse tema talvez poderia até ter sido o primeiro, mas como emocionalmente ele envolve muito a nossa família, nós estamos fazendo agora já com um pouquinho mais de experiência. Mas quero convidar você para seguir conosco até o fim desse episódio, que com certeza é uma história de superação que vai impactar você. E o nosso desejo é esse, é trazer você um pouco essa motivação, entusiasmo, mostrar que o seu futuro pode ser bem melhor que às vezes você imagina. A cardiopatia, a Camila, a Rose também vai participar enquanto mãe. Talvez nem todos conheçam, nós temos uma filhinha que tem cardiopatia, a Maria, aquela pequena que faz a pergunta, gente pequena também pergunta, é uma criança com cardiopatia. E o desejo de fazer esse podcast, me alongando um pouquinho aqui no início, é porque lá atrás, quando eu e a Rose tivemos o diagnóstico do quadro clínico da Maria em relação à cardiopatia, foi a Camila, enquanto já na época tinha redes sociais e outras pessoas que foram o que deixaram para nós um pontinho de esperança. Claro que a fé, acreditar em Deus foi essencial, mas encontrar histórias semelhantes foi fundamental para que a gente pudesse cada vez mais correr atrás do sucesso do que nós vamos contar aqui no decorrer do programa. E nós queremos deixar isso como um documentário mesmo, que esse programa, que esse podcast possa ficar e vai ficar hoje o YouTube muito bem explorado, para que outras pessoas, quando precisar, possam encontrar também nessas histórias, nas nossas histórias, um pouco de esperança em relação ao quadro clínico da cardiopatia, que, de qualquer forma, ele envolve muito, e nós vamos conversando um pouquinho também, senão eu me alongo aqui, vou me emocionar, e eu já vou passar aqui para a Rose, e para nossos amigos deficientes que nós estamos nos acompanhando, nós estamos no mesmo estúdio, hoje eu estou vestido com uma camisa rosa, nosso estúdio é luzes de LED azuis, parede claras, então nós temos um ambiente aqui bem clean, bem bacana. Passa aqui para a Rose já, e depois para a nossa convidada Camila. Eu nunca sei o que dizer, se é boa tarde, bom dia, boa noite, que pode estar vendo o podcast a qualquer horário, né? Então, essa é a ideia, então é olá. Olá para vocês, todos que estão nos assistindo, estarão nos assistindo. É um prazer muito grande, Marcelo, né? A gente falou, seria tão legal se a Camila pudesse participar com a gente, porque é uma história que nos inspirou profundamente. Eu até comentei com a Camila quando ela chegou, fazem 8 anos que eu queria te conhecer, porque quando a gente descobriu a cardiopatia da Maria, a gente começou a pesquisar, e eu encontrei no Instagram mulher e cardiopata, e eu falei, uau, ela não é uma criança, ela não é um bebê, ela é uma mulher com cardiopatia. Isso me acendeu uma esperança, uma luz, uma coisa. Eu falei, nossa, eu lembro que eu falei assim, não, preciso falar com ela. Te mandei mensagem, né, Camila? Camila, se apresenta pra gente, a Camila Totene Alves. Isso. Bom, é Camila Totene Alves, eu tenho 37 anos e eu nasci com cardiopatia congênita, uma cardiopatia que há quase 40 anos atrás era incompatível com a vida, né? E hoje em dia ainda falam que a cardiopatia congênita é incompatível com a vida, mas não para Deus, né? Amém. Nada é impossível para Deus e estamos aqui há 37 anos. O Camila, ele consegue detalhar o que é essa cardiopatia? Porque a da Maria, para que as pessoas entendam, ela tinha um coração com bastante, vamos dizer assim, palavras bem simples para a comunidade entender, né? 3 defeitos, no caso. Ela tinha 4. Ela tinha um septo com 12 milímetros de abertura, que é a abertura entre os ventrículos. Tinha estenose pulmonar grave, dupla veia de saída do ventrículo esquerdo. Que mais? Estenose pulmonar. Ela tinha uma cardiopatia também incompatível com a vida, né? Inclusive médicos, por isso a importância de ter esse podcast, que às vezes até a própria os profissionais da área de saúde não têm tanto conhecimento. Para nós foi dito que era melhor deixar onde ela estava, que quando ela nascesse ela viria óbito. Então ela é um peixinho que onde ela estava ela viveria e depois não teria sucesso. E hoje ela está aqui com 8 anos. Respirar fora do útero. E nós queremos entender a tua cardiopatia, como é que era essa condição do teu coração? Consegue detalhar para a comunidade entender? Sim, a cardiopatia congênita, então, ela é uma má formação no coração que está presente desde a fase uterina. E existem várias. Existem a mais simples, que seria o sopro, e a mais complexa, que seria a síndrome da hipoplasia do coração esquerdo ou direito, que é quando uma parte do coração é inexistente ou não funciona. A minha cardiopatia congênita,
tem todos esses defeitos da Maria que vocês falaram, do coraçãozinho da Maria, e ele é totalmente ao contrário. Eu tenho o coração do lado direito e tudo o que é entre o coração e pulmão é invertido. Eu nasci sem a comunicação entre o coração e os pulmões. A artéria pulmonar, ela estava quase 100% ocluída, né, fechada. Então, é isso que você falou, que eu também não iria conseguir estenose, eu também não conseguiria respirar fora do útero. Ô, Gabi, e como foi esse preparo? Por exemplo, a tua mãe soube já na gestação ou foi pega de surpresa após o nascimento? A minha mãe fez o exame mais importante, que é para detectar a cardiopatia congênita, que é o ecocardiograma fetal. Perfeito. Mas, naquela época, os exames de imagem eram muito ruins. Hoje em dia, a gente vê a carinha do bebê antes dele nascer. Quase 40 anos atrás, isso era impossível. Então, a minha mãe fez todo o pré-natal certinho. Quando ela estava com 4, 5 meses que ela fez esse ecocardiograma fetal, o médico parou. Ele ficou, sabe, assim, Não sabia o que dizer. tenso. Porque os meus batimentos estavam muito baixos. Muito baixos. Estava 70 e alguma coisa. Para um feto, isso é pouco, muito pouco. E ele falou assim, mãe, eu tenho uma coisa para te falar. Ela vai nascer muito grave, se ela nascer. Porque é algo muito grave que eu não sei te dizer o que é. E ele conseguiu identificar só o sopro, porque daí dá um barulhinho, né, como se fosse assim de uma TV fora do ar. Ele assim, o sopro eu consigo identificar. E o sopro, tem muitas crianças com síndrome de Down. É muito grande a incidência de síndrome de Down com sopro. E ele falou assim, talvez ela nasça com síndrome de Down também. E a minha mãe ficou dos 4, 5 meses de gestação até eu nascer sem saber o que eu realmente tinha. Então ela ficou, imagina a cabeça dela. Sim. Ela não gosta de falar muito, né? Tanto que participação zero. Ela não gosta, ela não participa, porque ela não gosta de relembrar. É porque quando Muito bom. você falando aí, eu fiquei revivendo aqui as coisas. É impressionante, assim, porque pro nosso cérebro não importa, né? É como se a gente estivesse vivendo novamente Sim. aquela situação. E é desafiador, porque tu não sabe se a criança vai sobreviver, se não vai, né? A gente Não, fica e extremamente preocupado. é tão angustiante porque a pessoa não sabe se faz o chá de bebê, como muita mãe faz, se compra enxoval, se não compra enxoval, porque uma que precisa guardar dinheiro eventualmente, porque é tudo muito caro, e outra também fica naquele medo de não ter sucesso, né? E foi assim, eu sei que quando a Maria nasceu, nós estávamos em Porto Alegre, quando ela viria embora não tinha nada, não tinha carrinho, não tinha roupa, porque nós não compramos, já não sabia, e o que tinha que juntar tinha que pagar médico, né? Sim. Então eu imagino a angústia da tua mãe, e por isso que a gente quis fazer o podcast nesse cenário, né? Umas coisas a gente comprou, a gente Sim. tinha fé que ela ia ficar bem. Eu comprei, sim. Tinha fé, a gente tinha, Só mas... não tudo, Sim, porque sim. era tudo muito caro. Sim, nós também tínhamos sempre aquela angústia. Todo mundo tem, porque é muito sensível, né? Várias doenças, é difícil até de explicar, porque muitas doenças, a gente, por exemplo, deficiência visual, física, falar de coração é falar de vida, né? Aquela coisa assim, não vai viver. E ainda hoje, Camila, tu fala na época, né, que os médicos fizeram o comentário que não sabia. Infelizmente, eu acho que esse conhecimento, a área da saúde, precisa ser aprimorado. Sim. Quando nós fomos num médico aqui também, ele disse assim, ó, trabalha 24 anos e não sei o que é isso. Aquilo foi um susto, né? Imagina, um médico dizer que nunca viu. Então, imagina há 30 anos atrás, né? E tu fez bastante cirurgias, Camila. Então, tu nasceu e logo foi para uma cirurgia provável ou Isso. ficou aguardando? Eu nasci em Brusque mesmo. Em Brusque mesmo? E não tinha UTI neonatal, nada. Imagina. Nós ainda não temos cardiologista especializado em cardiopatia congênita em Brusque. Né? Cirurgião pediátrico cardíaco não existe isso lá em Brusque, que eu saiba. Né? Já pesquisei. Nós temos hoje em dia em Blumenau, graças a Deus. Mas, há 37 anos atrás, o médico chegou para minha mãe e falou, olha, te dou 2 opções. Ou Curitiba ou São Paulo. Né? Que seria em Curitiba o Hospital Pequeno Príncipe, que ele é referência na América Latina em cirurgia infantil, em vários aspectos, não só a cardiopatia congênita. Ou São Paulo, que daí tem INCOR, tem Beneficência Portuguesa, tem o Albert Einstein, enfim. E aí meu pai falou assim, não, eu tenho alguns conhecidos em Curitiba, vamos pra lá. Daí nós fomos, eu tinha 15 dias de vida, a minha mãe ainda estava com os pontos na barriga da cesárea, e a gente foi com a cara e com a coragem.
O meu pai, ele foi infelizmente enganado. Porque o meu pai, ele é muito metódico. Então, ele queria tudo 100% quando eu nascesse, já tivesse tudo certo pra gente ir pra Curitiba, fazer cirurgia se precisasse. E antigamente eles vendiam plano de saúde de porta em porta. E aí um rapaz bateu na porta dele e ofereceu um plano de saúde. E ele comprou. E o meu pai assim, não, mas a minha filha vai nascer com problema no coração muito grave. Não, o senhor pode ficar tranquilo. Quando chegar a hora, vai dar tudo certo. Não sei, meu pai começou a pagar esse plano. Quando chegou lá na hora, não, esse plano não cobre. Porque em 88 ainda a cardiopatia congênita não era lei planos de saúde cobrirem doenças congênitas. E aí meu pai chegou lá e o médico falou assim, olha, não tinha SUS ainda, gente, como eu sou velha. Não tinha nem SUS ainda. Aí o médico falou assim, olha, ou é pagar ou é pagar. Daí o meu pai assim, não, eu vou pagar. Ele pegou o dinheiro de anos que ele estava guardando para comprar a casa própria para salvar a minha vida. Aí ele, na época, era 45 mil reais. Em 88, Era Muita uma coisa. fortuna. muita coisa. Muito dinheiro. Aí os médicos demoraram 2 meses para fechar um diagnóstico. Para realmente saber o que eu tinha. Aí eu fiz cateterismo, fiquei ainda internada, nós fomos para lá e ali finalzinho de agosto. Em 45 dias de vida eu fiz a primeira cirurgia e em dezembro nós voltamos para casa. Qual foi essa primeira cirurgia que você fez? Foi a Blaylock Blaylock, bilateral, né? Aqui Aham. no lado. frente central. Isso, no lado. Abriram aqui o lado direito, abaixo da axila. Uhum. E aí essa foi a primeira cirurgia. E a gente ia para Curitiba todo mês. Todo mês batia cartão no Pequeno Príncipe. Pra ir de- acompanhando. Pra ir acompanhando. E mas na sequência tu teve alguma cirurgia de peito aberto também, Camila? Não. Sim, Foi feito alguma? com 2 anos foi de peito aberto, daí foi a próxima, né? Só para a comunidade entender, quem está nos assistindo, peito aberto é feito uma abertura no tórax aqui na frente mesmo, né, na caixa torácica, completamente, né, no caso onde os médicos acabam abrindo para poder acessar o coração, né? E eu imagino, e a gente sempre pergunta para Maria e não consegue entender, né? Eu acredito que o pós-operatório é muito dolorido, né? Muito. Deve ser desafiador, né? Muito. Assim, a sensação que eu te digo é um caminhão passou por cima de ti. E todo movimento sente, porque não tem, né? Porque Mexe dói o braço, né? muito, porque abre Músculo, literalmente a né? caixa torácica. Abre literalmente. E nessa cirurgia com 2 anos, eles abriram muito a minha artéria pulmonar e foi um fluxo muito grande pro pulmão. E eu fiquei 1 mês em coma. E o pulmão não estava acostumado. Com 2 Não sim, tá, Camila, Com 2 anos, um perdão. mês em Com coma. 2 anos. Eu fiquei 1 mês em coma. E a minha mãe, assim, muito... A minha mãe nunca perdeu a fé, mas ninguém de ferro, Não, sofre né? Então ela chegou pro médico e falou assim, doutor, eu tô tão desanimada. Camila, não acorda. Aí meu médico, que até hoje em dia, ele é meu cardiologista. Lembra o nome dele? Tá? Dr. Julian Arango Gutierrez. O meu... Ele ainda Ele- trabalha? Sim, ele é meu cardiologista ainda. Que legal. Aí ele chegou assim, mãe, chega perto dela, pega a mãozinha dela e fala assim, filha, se tu tá ouvindo a mãe, acorda, porque a mãe tá aqui te esperando. E ela disse que eu apertei a mão dela, assim. Ai, que Aí eu lindo. comecei a acordar. E essa história de fé, né, faz total diferença. Eu lembro que quando eu estava ainda com a Maria na minha barriga, eu conversei com o médico, que seria, ela nasceria e já faria a primeira cirurgia. E eu falei para ele, nossa, doutor, eu tenho muita fé, eu tenho certeza que ela vai sobreviver, mas assim, me fala, seja sincero comigo, quais são as possibilidades dela sobreviver a essa primeira cirurgia? Daí ele falou assim, doutor Daniel, lá em Porto Alegre, ele falou assim, olha, Rose, 50% da cirurgia, da garantia da cirurgia a gente já tem porque você tem fé, e quando a família tem fé, não dá hemorragia, porque a minha parte eu sei fazer, mas tem intercorrências que acontecem que eu não tenho controle, que eu tenho que estar preparado para, se acontecer, a gente saber o que fazer ali. Mas tem coisas que a gente não controla, como uma hemorragia muito forte, como algo assim. Mas quando tu tem fé, eu tenho certeza que já vai ser mais fácil fazer a cirurgia da Maria do que de uma família que não tem fé. Isso marcou bastante a minha vida, porque daí eu já aumentou mais ainda a minha fé que a gente poderia fazer a diferença fazendo orações e pedindo orações para todas as pessoas, independente da fé, da religião. Eu acho que faz total diferença a gente ter fé. E
graças a Deus, né? Ele falou, é um coraçãozinho tão pequenininho, tamanho de uma moeda, né? A primeira cirurgia da Mariela, o tamanho de uma moedinha. E aí eles têm que ir lá e mexer numa veinha, fazer um shunt central. As primeiras 2 da Maria também foram um shunt central. Tem um filme, Quase Deus, já assistiu, Camila? Pra gente sugerir pra galera assistir. E sempre que a gente assiste, a gente se emociona, porque retrata, né, até a gente recomenda para quem está nos assistindo, para entender um pouquinho da evolução da cirurgia cardíaca no mundo. É um filme que se chama Quase Deus, tem no Quase YouTube, Deus, isso. Quase Deus, tem versão gratuita, e mostra um pouquinho da cirurgia que tanto a Camila quanto a Maria fizeram. Camila, mas tu fez a segunda, teve uma terceira, e a deficiência visual foi nessa segunda, porque hoje tu também tem deficiência visual ambos os olhos, ou de um só? Isso, ambos os olhos. Ambos os olhos. A minha mãe disse que quando, né, eu acordei, enfim, fui pra casa, ela sempre falava, olha, era Natal, né? Ela disse, olha, filha, tá vendo Papai Noel? E eu falava, não. Então, assim, ela achava que eu já tinha ali já aconteceu alguma coisa ali no meu cérebro, que, né, por falta do oxigênio. Um mês, né? E daí, mas enfim, né, elas não foram atrás, tanto porque isso não prejudicou tanto, né? Acho que a preocupação deles sempre foi 100% o meu coração. E depois eu fiz uma cirurgia com 11 anos. Essa cirurgia foi bem tranquila. Foi do outro lado, embaixo da axila esquerda. Foi bem tranquila essa cirurgia. E era para quê, Camila? Te lembra, assim, o que ele... botar válvula, eu não me lembro, assim. É que eu não vou muito a fundo, sabe? Porque quando é a gente... a mãe quer saber, né? Mas quando é a gente, assim, a gente não vai muito a fundo. Deixa eu fazer o que tiver que fazer. Vamos ter fé. Sim, até eu sempre falo que eu não sei as coisas falando na medicina. Eu sei a minha experiência, né? Tipo assim, o que aconteceu na minha visão. Mas na visão da medicina eu não entendo muito. Então foram 3 cirurgias, Camila? Isso, foram até os 11 anos, foram 3 cirurgias. Na verdade, na cirurgia de 2 anos, tiveram que me abrir de novo. Eu fui pro centro cirúrgico de novo, para eles estancarem a hemorragia, enfim. Então, conto como cirurgia também. Claro, imagina, uma intervenção grande. E aí, na minha última cirurgia de 14 anos, que foi assim, eu digo divisor de águas, porque mudou a minha vida completamente. Infelizmente, não foi pro lado bom. Era para ser a Fontan, que existem... Depende da cardiopatia congênita. Hoje em dia tem várias técnicas. Mas no caso, principalmente da pulmonar, né? Que a gente tem esse probleminha nas artérias pulmonares, é a Blaylock, a Glenn e a Fontan. No meu caso, a Fontan, eles estavam esperando a minha árvore pulmonar, meu tronco pulmonar se desenvolver. Só que não aconteceu. Só que eu já não conseguia mais tomar banho sozinha, eu não conseguia mais caminhar, eu tava muito cianótica, que é roxa. Não conseguia o cansaço, né? Cansaço. Isso, muito cansaço. Levantar o braço, cansaço. E o médico falou assim pra minha mãe, olha, mãe, a gente precisa fazer alguma coisa. A gente tá esperando esse tronco pulmonar dela se desenvolver, não tá acontecendo, e ela tá com muitos sintomas. Sim. Então a gente vai tentar, só que eles tentaram, na época, era uma abordagem muito invasiva, que era a Glenn e a Fontan junto. Ai, muito complicado. Muito complicado. E aí e eu me lembro que, assim, eu sempre levei muito de boa. Até o Marcelo me perguntou se teria algo que mexesse comigo, que eu não gostaria de falar. Eu sempre fui muito de boa. E quando a gente é criança, a gente não entende. Até adolescente também, a gente não entende os riscos. E aquela cirurgia, não. Eu não queria fazer aquela cirurgia. Eu chorava tanto. Ai, pra mãe é tão difícil isso. E eu lembro... Tem que entregar. Eu tinha 14 anos, adolescência, a aborrecência. Aí eu lembro, nossa, nitidamente. A psicóloga de um lado, eu no meio e minha mãe do outro. Eles me deram remédio, eles fizeram de tudo. Eu não dormia, eu não apagava. E eu chorava, eu não quero. Até que, assim, o meu corpo apagou. E foi uma cirurgia extremamente complicada. Eu tive uma parada cardíaca de 2 horas. Eu parei por 2 horas. Você é mais do que um milagre, Camila. Com certeza. E eu não sei se vocês acreditam, mas eu tive uma EQM, que é uma experiência de quase morte. Onde eu estava em um lugar tudo branco, tudo branco. Era um hospital. E eu vi a minha avó, que tinha falecido se não me engano, em maio de 2003. Isso foi em 2004.
Eu vi minha avó, que era enfermeira, cuidou muito de mim enquanto estava viva. E a minha tia também falecida. E eu vi o meu corpo só da cabeça. A minha cabeça só tava pra fora, né? O resto eu tava numa coberta branca. E eu me vi, assim, em terceira pessoa. E a minha avó falou assim, ela está aqui porque o corpo dela está se curando. E aí, se apagou tudo de novo. E os médicos falaram pra minha mãe, eu tive uma isquemia, eu tive embolia pulmonar e eu tive tudo que vocês podem imaginar. Eu fiquei enorme de inchada. Enorme. E assim, eu parecia uma pessoa de 90 quilos. Eu tinha 39. E aí me levaram pra UTI. Na noite da UTI eu tive uma hemorragia generalizada. Eu perdi todo o sangue do meu corpo. Porque tem problema de coagulação, né? E aí eles colocavam o sangue e o sangue saía. Colocava o sangue e saía pelo ouvido, pela boca, pelo nariz, por tudo. Isso tudo pós-operatório também. Isso menos de 48 horas de pós-operatório. Foi na noite da cirurgia, né? Na pós-operatória. Pós-operatório. E aí eu tava muito mal, muito, cheia de cano, cheio de remédio. E os médicos falavam pra minha mãe, olha, mãe, a gente não sabe como ela vai evoluir. Talvez a gente devesse trazer a irmã dela aqui pra Curitiba, né? Preparando pro pior, né? Eles fazem isso mesmo. Eles levaram a minha irmã tinha 15 anos na época. A minha irmã chegou a desmaiar dentro da UTI, porque foi uma imagem muito traumatizante pra ela. Muito traumatizante. E a minha mãe, assim, nunca vi minha mãe chorar perto de mim. Até eu postei um vídeo no meu Instagram, que convidaram a gente, né, depois pra ir lá no Hospital Pequeno Príncipe pra fazer uma entrevista, enfim. E a minha mãe falou que ela, assim, eu nunca perdi a esperança. Eu sempre dei força pra Camila. E é realmente isso. Minha mãe nunca chorou na minha frente. E, enfim, daí a minha tia foi me visitar, já se despedindo, assim, né? E aí, enfim, eu não me lembro quanto tempo, mas eu acordei. E a primeira palavra que eu falei, mãe, acende a luz. Daí a minha mãe assim, como filha, mas tá de dia, tem uma janela bem do teu lado? Eu assim, não mãe, tá tudo escuro. Meu Deus. E eu eu estava totalmente cega. Porque eu tive uma hemorragia muito grande cerebral. Né? Então, assim, todo mundo que me olha, assim, vê assim, mas ela não tem nada nos olhos. Comparado ao Marcelo, os nossos olhos são diferentes. O meu é como eu nasci. Porque o meu problema está no cérebro. Eu não tenho um problema no olho, órgão-olho. O meu problema é no cérebro. A parte da visão foi muito comprometida. Foi essa parte que os neurônios foram morrendo, né? Falando bem o português, foram morrendo pela privação de oxigênio. Então, os médicos falaram assim, mãe, a gente não sabe. Isso pode ser que o cérebro tá se adaptando ao que aconteceu. A gente não sabe se ela vai ficar totalmente cega para sempre, pode voltar ou não. Nossa, imagina a tua revolta adolescente. E eu não queria fazer essa cirurgia e fizeram e agora eu tô cega. Camila, não querer fazer, mas tu sabia da consequência de não fazer. Vamos supor assim, é uma questão que não tem muita... Eu pergunto isso porque com 16 anos eu tive que fazer a cirurgia nos olhos, vamos dizer assim, né? Claro que se eu não fizesse, eu ia ficar cego. E se eu fizesse, eu corria o risco de ficar cego. Ou seja, a gente não tem muita escolha, né? Sim. E no teu caso, tu queria desistir, não? É que assim... Até eu falei com uma mãe esses dias sobre a autonomia da pessoa com cardiopatia congênita. Eu não tinha autonomia. Porque os meus pais... Tipo, o médico conversava com os meus pais. O médico, ele sempre foi muito sincero comigo, até demais. Mas a parte decisão crítica da decisão é dos pais. Então, eu não tinha muita noção. Mas os médicos falavam para os meus pais assim, é 50-50. Essa informação tu não tinha, óbvio, com 14 não, anos. Não. Essa informação. Os meus pais nunca me falaram, olha, você tem uma doença que você pode morrer, sabe? Aquela conversa nunca tive. E aí, agora nós vamos botar arroz nessa saia justa. Como psicóloga, deve contar ou não deve? Acho que depende da idade da criança, tem que contar de um jeito que a criança consiga entender. A gente não pode também dar informação demais para a criança, eu penso assim. Mas a Maria tem noção dos riscos.
Ou não tem? A Maria tem, mas a Maria é que a Maria é um caso fora da curva. Ela é muito inteligente, ela presta atenção em tudo que a gente fala. Levei ela na pediatra, ela tava com dor no ouvido. E aí ela tá lá brincando e tá prestando atenção no que eu tô falando, né? E daí a médica olha pra você. Não, mas a Maria, ela é ligada, entendeu? Acho que antigamente as crianças não eram tão ligadas, não sei. Mas aí eu tava lá falando com a médica perguntando a cardiopatia dela, porque, né, tinha que dar antibiótico, não é qualquer coisa que pode dar pra criança, e tal, que tem cardiopatia, tem que ter todo um cuidado. E aí a médica perguntou, e vai precisar fazer outra cirurgia? Eu falei, provavelmente. Aí a Maria, saímos do consultório depois, ela olhou pra mim e disse assim, então, mãe, você falou pra médica que provavelmente eu vou ter que fazer mais cirurgias, né? Aí eu, então, filha, provavelmente não significa que sim, mas também não significa que não. Então, quem vai avaliar os médicos, a gente tem que ficar sempre monitorando, você sabe, né? Seu coração tem algo que a gente precisa sempre monitorar. Mas ela lida bem com isso, só que ela tem medo, ela não quer. Mas a gente sabe que um dia vai precisar, quer, né? se precisar, vai ter que fazer. Nem no dentista a gente quer ir, às vezes. É que ela fez 4, né? 4 e ela fez ela 3, lembra de algumas Eu coisas. fiz 3? uma com 45 dias, 2 com 2 anos, uma com 11 e uma com 14. 5. De 14 até agora não precisou mais nenhuma intervenção. Mas Não. aí, aquela última cirurgia, desculpa te interromper, mas deu certo o Glenn e o Fontan ali. Aí, quando eu tive a parada de 2 horas, por que foi 2 horas? Porque eles precisavam entender o que estava acontecendo. Porque eles fizeram, para quem não sabe, uma cirurgia de coração de peito aberto, eles param o teu coração, eles te colocam numa máquina que é ECMO, que é uma extracorpórea. Essa máquina que faz a função de troca de oxigênio ali do coração, do sangue. Aí eles fizeram isso, fizeram todo, né, o Glenn, a Fontan. Quando eles deram adrenalina para eu voltar, eu voltei e parei. Aí eles levaram essas 2 horas para entender o que estava acontecendo. Aí quando eles... não, aqui está o problema. Eles tiraram a Fontan, deixaram a Glenn, e aí conseguiram me estabilizar. Então eu não tenho a Fontan, eu parei na Glenn. Né? A Fontan foi desfeita. Ô Camila, mas ainda hoje tem efeitos colaterais da cardiopatia. Tu tem um cansaço com frequência, oxigenação baixa. Sim. Eu tenho uma oxigenação normal, para quem não sabe, nunca é 100%. É sempre 99%, no máximo 95%. A minha é de 70% a 85%. 70? 70% a 85%. Já chegou a 53%, principalmente no inverno. Daí eu tenho a boca... Hoje em dia ela não é tão roxa, mas ela já foi mais roxa. Mas eu tenho muito as mãos roxas. Né? E hoje depende de algum equipamento, Camila, para oxigenação ou só medicação? Medicamento, sim? Só medicamento. Por incrível que pareça, 2. 2? Porque todo mundo que me vê... imagina, né? Que tem Meu Deus do céu, cadê tua caixinha do remédio? Não tem. Você toma. A Maria também, muita gente pergunta, quantos remédios ela toma? Graças a Deus, ela tá tomando só até um para controlar a pressão, é lá na Pris, bem conhecido, né? É um beta-bloqueador, né? O que eu tomo também. Toma também? Uhum. O meu é... Não sei se pode falar, mas é atenolol que eu tomo. Não tem problema falar, não. Aqui nós vamos agora, nós temos outra parte também, claro que a cardiopatia tem seus desafios, mas também tem uma vida com cardiopatia, né? E é isso que nós queremos deixar também as pessoas que, né, vão nos assistir entender que tem os desafios, que é, claro, relacionado à saúde, mas também existe vida com cardiopatia, né? Isso que a gente quer deixar registrado. Então nós vamos para o quadro agora, Gente Pequena Também Pergunta, e na sequência, vamos agora então para o quadro Gente Pequena Também Pergunta. Retornamos agora com o quadro Gente Pequena Também Pergunta, com a Marcele hoje presencialmente aqui no estúdio. Então a sua pergunta para a sua amiga Camila, Maria. Camila, eu queria saber como que era na escola, se você tinha vergonha da sua mãe. Boa pergunta. Bom, na escola era uma época bem diferente. Já faz muito tempo que eu saí da escola. Mas foi bem complicado, primeiro, porque não queriam me aceitar na escola. Porque, né, que a gente tinha um probleminha no coração, as pro tinham um pouco de medo, se a Camila ia ficar muito cansada, se a Camila ia precisar de alguém para ajudar. E na época que eu estudava, a gente não tinha as assistentes, né, monitoras, a gente não tinha. Mas foi bem difícil, a Camila foi bem sozinha. Eu não fazia educação física. Olha. Eu ficava sempre no meu cantinho. Eu ficava com meus livros.
Aí conta, Maria. Maria, tu faz educação física? Conta pra tia Camila. Mentira! Corre. É sério? A professora tem que mandar parar. Ai, ai, ai. E cansa, Maria? Cansa rápido? Cansa um pouquinho, né? Cansa, né? Cansa, né? É. Quer perguntar mais alguma coisa pra tia Camila? Não, só isso? É? Então, nós agradecemos. Obrigada. Muito obrigado por perguntar pra tia Camila sobre o colégio, tá bom? Então, depois da Maria, Camila, tu ia comentar que teve outro desafio no colégio, então Sim. não foi tão simples assim. Teve momentos que eles não queriam te aceitar no colégio, vamos dizer assim, é isso? Em razão da preocupação com a cardiopatia, né? Porque a interação da parte cognitiva, aprendizagem, isso era tranquilo, no caso, né? Sim. Só pra gente finalizar a questão da deficiência visual, porque eu não fiquei totalmente cega, né? Mas posso continuar só a Pode. nossa... Qualquer parte, podemos ver. sobre o... Quando eu acordei, que eu estava totalmente cega, os médicos não sabiam se eu iria voltar a enxergar. Uhum. E aí, eles esperaram eu sair da UTI, me levaram até um hospital dos olhos, e eles fizeram um exame que eles colocaram como se fosse um tapa-olho de pirata, e eles jogavam, assim, uma luzinha vermelha. Se eu visse essa luzinha, era porque a minha retina não tinha sido afetada. E eu vi essa luzinha, então eles pensaram, opa, temos algo positivo aí. Aí eu comecei a enxergar só vultos. Eu não sei quanto tempo, né? O cérebro foi se regenerando. Isso. Na verdade, assim, o cérebro, pelo que eu sei, tu pode me corrigir, o cérebro não se regenera. Ele acha caminhos diferentes. Não sei se é isso. Mas... Tem uma coisa chamada neuroplasticidade. Então, que é esses caminhos diferentes. Isso. Mas o termo regenerar, necessariamente, ele é isso, encontrou um caminho diferente. Isso. É porque como posso dizer assim, o que estragou não volta ao normal, né? Uhum. Eles acham caminhos diferentes, pelo que eu entendo, né? Não, e até usando esse exemplo, há estudos, né, que diz que a pessoa cega, né, acaba usando a parte, no meu caso, como o meu problema no olho, a parte neural, vamos dizer, da plasticidade acaba desenvolvendo a audição, outros Sim. outros... O cheiro... Mas não está provado, mas é um pouco disso que você está falando. Acaba o cérebro aproveitando aquilo de alguma maneira, né? Isso. E aí, como o meu cérebro achou outros caminhos, eu comecei a enxergar vultos, depois só preto e branco, depois só as cores claras e depois eu voltei a enxergar. Porém, em questão, não de grau de óculos, em questão de grau, sabe quando a gente tinha para fazer... Eu esqueci o nome. Compasso. Sabe quando a gente tinha compasso e fazia os graus? No meu olho direito, eu tenho 40 graus. E no meu olho esquerdo, eu tenho 60. Então, assim, do nariz até a orelha, do olho direito, eu tenho só 40 graus. E do olho esquerdo, eu tenho só 60. Como diz meu marido, juntando dá 100. Então, enxerga 100%. Mas, assim, por exemplo, se eu olhar para o Marcelo, eu não enxergo do ombro dele para a direita. Entendeu? Eu enxergo assim, a pessoa tem que estar exatamente na minha frente. Ângulo de visão. Tem que estar no foco. Tem que estar no meu foco. No foco. Tem que estar no meu foco, senão eu não enxergo. Né? Então, isso, infelizmente, fazem 21 anos, se estabilizou. Eu não faço mais acompanhamento dessa parte, porque não vai melhorar e nem piorar. Isso... O bom é que não vai piorar, né? Exatamente. É isso aqui que importa, a gente tem que focar nisso. Focar no positivo, exatamente. E aí, enfim, saí do hospital, eu fiz a cirurgia, até foi muito rápido. Na cirurgia eu entrei dia 14 e saí do hospital dia 1º de maio. E foi, assim, horrível enxergar o mundo de um jeito diferente. Porque quando eu saí, eu não enxergava direito ainda, né? Então, eu enxergava só os vultos. Então, foi aí que começou a dificuldade. Mas, enfim, a gente vai amadurecendo, vai entendendo certas coisas. Camila, como o nosso tempo aqui é bastante curto e a tua história dava alguns podcasts, né? E, claro, e sempre que registrar que tudo isso te superou,
com muita fé também tua e da tua família, que foi no nosso caso também, Deus, nós tivemos sempre como um alicerce no dia a dia. Mas vamos para uma parte agora, como é ser mulher cardiopata, o teu casamento, casou, eu sei que também te acompanhei, hoje tu é palestrante também, né, no teu WhatsApp, então um pouquinho dessa Camila vivendo com cardiopatia, porque esse é o nosso sentimento aqui, é mostrar para os pais, para os familiares que tem desafios, não é fácil, mas é possível sim viver com cardiopatia. A sentença de morte, como muitas vezes é dada, Deus transforma ela numa sentença. Eu até disse outro dia que eu estava, a nossa certidão de nascimento, nós transformamos, perdão, a certidão de óbito, que era dada por muitos aqui médicos, nós transformamos em certidão de nascimento, com esforço, né? Infelizmente, ainda as políticas públicas de investimento em Santa Catarina, em UTIs ou técnicas sofisticadas, é muito pouco, né? Nós temos grandes centros como Curitiba, Pequeno Príncipe, Porto Alegre, São Paulo, e infelizmente esse acesso que garante, eu digo infelizmente porque deveria ter em todos os locais, né? Devia ser facilitado. E essa persistência que pai e mãe têm, né? Que a gente movimenta o mundo, né? Como teu pai fez, nós fizemos também com a Maria, e eu acho que qualquer pai faz, né? Mas vamos falar um pouquinho agora dessa parte da Camila, da mulher cardiopata, que é o teu Instagram, acho que é isso, né? Isso. Mulher é cardiopata. Mulher é cardiopata. Assim, enfim, eu superei tudo. Claro que a adolescência é muito difícil para todo mundo, mas para quem tem uma doença é pior. Mas, enfim, superei, sou formada em biblioteconomia, cheguei na faculdade, me casei, estou com meu marido há 20 anos. Maridão, né? Eu quero mandar um abraço para ele, eu não conheço, mas é um cara bacana, é um querido, gente muito querido. Enfim, não posso ter filhos, né? Em razão da cardiopatia congênita e também porque eu tinha endometriose hemorrágica. Então, o ginecologista e o cardiologista optaram por retirar o útero, né? E então não posso ter filhos, e o que aumenta ainda mais a essa questão do meu marido, porque nem todos os homens aceitam, né? E a gente vive muito bem. E sobre mulher e cardiopata, em 2020 veio a pandemia. Eu fiquei 2 anos trancafiada dentro de casa, grupo de risco. Isso também. Então, meu marido falou assim: você gosta de falar sobre a sua história? Você gosta de ajudar outras pessoas? Faz um perfil no Instagram. E eu fiz os perfis, tenho até hoje. Já participei de outros podcasts. Também faço palestras, enfim, converso com quem quiser me ouvir, estou falando. E graças à luz dele, como ele disse, o teu Instagram e as tuas redes sociais, que leva muita esperança, porque assim, falar um pouco depois da Rosa também, mas falar um pouco, que quando a gente está indo com nossos filhos nos médicos, a gente só encontra criança, claro, é médico para a criança, e o nosso sonho é encontrar alguém que viveu, né? Adulto. Poxa, onde é que nós vamos encontrar alguém que passou dos 15, passou dos 20, passou dos 30, e quando nós te encontramos, então assim, e por isso que nós estamos fazendo esse material hoje, para as pessoas depois acompanhar, olha, existe sim, é possível. Eu perguntava para os médicos, né? Mas há alguém, tem na história, eu perguntava até na história da medicina, né? Tem na literatura. Aí o médico dizia, não, tem uns no consultório. Aí eu dizia, opa, então um dia nós vamos encontrar alguém que aí nós te encontramos. Tão pertinho, né? Então. Ô, Rosi, para ti, falar um pouquinho de mãe, como é essa gestação desafiadora, sabendo que a bebê tem a cardiopatia e depois todos os desafios, imagina que aquele momento é o momento dos hormônios, né, que modificam muito o corpo. Para ti, o momento mais desafiador, o maior medo, qual foi? O nascimento dela. Acho que o parto, na verdade, quando tu sabe que teu filho tem alguma coisa, eu tinha medo de ela nascer e como que ia ser, se ela ia sobreviver ali aquele nascimento. Acho que foi a parte mais difícil quando a bolsa estourou, que estava programado para fazer cesárea quando ela tivesse mais peso, tinha que esperar e tal. E quando a bolsa estourou, eu falei, agora ela quer nascer, e agora? E não tinha UTI cardio disponível, então eles ficaram segurando ela na minha barriga das 2 da manhã até às 11h20, onde foi, 11 horas começou a cesárea, 11h20 ela tinha nascido. Acho que a parte mais difícil foi esse tempo ali, porque agora não tem mais o que fazer, né? Chegou a hora, ela vai nascer e como é que vai ser, né? Acho que foi a parte mais tensa. E os momentos depois das cirurgias, né? Aquelas horas e horas que não passam das cirurgias é desafiador. E a única coisa que a gente tem que fazer, e que eu fazia, era se apegar com Deus, né? Porque tá na mão dele, e o que os médicos podem fazer, eles vão fazer.
E o sobrenatural aí é Deus que faz, porque nós não temos controle. E eu queria dizer assim, a gente não, uma em cada 100 crianças nasce com cardiopatia. E a gente não sabe, não existe assim vai acontecer com você, vai acontecer comigo, que nem eu e o Marcelo, né? Todo mundo pensava que a nossa filha podia nascer com deficiência visual. Ela enxerga super bem, já levei em vários oftalmos, ela tem um olho perfeito, desde que nasceu a gente acompanha. A gente sabia que não ia ter, a gente estudou, pesquisou antes, né? A deficiência visual, mas quem imaginava, né? A nossa história, a gente não tem ninguém que a gente saiba, né? Só se for lá nos tataravó com cardiopatia. Então, se acontecer com a gente, se aconteceu com a gente, pode, né? A gente perguntar assim, tá, por que comigo? Aí eu falo, não, pra que comigo? Eita, me arrepio. O que Deus quer mostrar pra mim, o que Deus quer mostrar, qual é o propósito, qual é o plano, né? E eu vejo assim que o Marcelo ajudou muita gente, muito. O Marcelo mandou muito dinheiro pro Hospital Pequeno Anjo. Eu não sei dizer os milhões que foi, mas desde que a Maria nasceu com cardiopatia, eu tenho certeza que aumentou a nossa fé. Ela tem um propósito, Deus tem um plano na vida dela, ela é um milagre. Assim como a Camila é um milagre vivo aqui na nossa frente, a gente dorme e acorda com um milagre todo dia lá em casa. E eu tenho certeza que esse propósito na vida de você, Camila, na vida da Maria, e na vida de tantos outros cardiopatas, Deus tem alguma missão para vocês nessa terra que vocês têm que cumprir e que a gente, enquanto pai e mãe, também teve que cumprir e vai ter que cumprir. E o quanto que isso ensinou pra gente na questão de fé e na questão de saúde pública também, que o Marcelo pode falar melhor, o quanto que ele ajudou, que abriu os olhos dele até hoje. As pessoas ligam pra gente e falam, não vai nascer um bebê com cardiopatia, o que a gente faz, pra onde que a gente vai, corre pra cá, vai lá, Marcelo, vamos arrumar uma ambulância, vamos levar pra Joinville, vai levar pra Blumenau, e isso faz a diferença em salvar e ajudar aquele pai e aquela mãe a salvar aquela vida. Então, Deus sabe todas as coisas, né? Eu agradeço a Deus hoje porque a gente teve sabedoria, a gente teve acesso e a Maria tá aí sendo um milagre igual a Camila. E o que a Rose fala, na minha cabeça, Camila, quando não nascia criança com problema do coração. O problema do coração vinha com 50, 60, 70, e olha que a gente já, né, era pessoa envolvida em vários setores aqui na cidade, mas não conhecia cardiopatia. E foi através da Maria que realmente a gente conheceu. E daí, né, fizemos emendas e buscamos recursos para os hospitais, por exemplo, o Pequeno Anjo aqui de Itajaí, que era ainda é, né, um hospital que tem seus desafios, mas que não tinha nada, como chama aquele negócio? Absoluto, desfibrilador não tinha, oxímetro, faltava pilha. É uma coisa assim, por isso que eu digo, infelizmente a estrutura do poder público em relação a ofertar a família de quem tem um cardiopata é muito precário. E quem tem recurso, e falar de recurso, falo muito, porque nós mesmo, quando fizemos uma cirurgia para Maria, Camila, não sei se você acompanhou, nós chegamos a fazer pedágio, fazer rifa, fazer na tudo. quarta cirurgia a gente não tinha mais não onde. Tinha. Naquela época foram 400 mil reais, 400 mil reais. porque o plano não cobria também, nós não caímos no mesmo golpe né, na coisa do seu Luiz, Carência, não. mas o nosso plano não tinha carência, e o profissional que vinha operar ela era o doutor José Pedro, que ele é médico nos Estados Unidos, e ele podia operar no Brasil porque ele é professor universitário. Então, nenhum plano pagava, porque o médico... Então, assim, só desafio. Mas Deus cuidou, Deus preparou, e eu acho que é isso que a gente quer falar um pouquinho também. Camila, mais um pouquinho assim, hoje, enquanto Camila, mulher cardiopata, algo assim que a Camila não fez, gostaria de fazer, ou algo que a cardiopatia te tirou, ou a vida é uma vida com seus desafios normal, mas para qualquer outra mulher, ou não? Olha, eu vou te falar que o que me tira é a questão da visão. Porque uma coisa que eu não gosto, eu não sei vocês, mas uma coisa que eu não gosto é depender dos outros. E eu preciso de alguém para atravessar a rua. Foi uma logística para eu vir aqui, porque alguém tem que me trazer. Então, o coração, a cardiopatia congênita não me tirou nada, só a questão de não poder ser mãe, mas não era esse meu desejo, nunca foi. Mas foi a visão. A autonomia me tirou a autonomia, exatamente isso. Olha aqui. Foi isso que me pegou mais. E faz eu lembrar do negócio, Camila, ontem eu conversava com a Maria em casa, aí ela estava... Perdão, nós estávamos na fase de entender o que era pior. Ela que trouxe o desafio dela pergunta, pai, agora tu tá pior, né? Eu tô melhor? Mas eu podia morrer, mas agora não posso mais. Mas aí tu já não veio, então realmente a deficiência, e para Maria que tem 8 aninhos, ela sabe que a visual...
Muito embora dá para treinar, né, Camila? Dá pra gente conviver, Sim. usar bengala, tudo. Já mas não claro, bato mais a cabeça, aquela coisa, né? isso é uma... Só não pode mudar os móveis de lugar. Não, tem que ser tudo, nem móvel, nem cadeira, né? É. Tem que ser... Camila, então, hoje tu mora com teu marido na tua casa, tu do lar, cuida, tu tem outra atividade paralela, profissional, não? Então, eu trabalhei por 7 anos numa escola, graças ao Sidney Pavese, que arranjou um emprego para mim. Sid mudou a minha vida, porque a gente sabe dos preconceitos, né? Muito. E então eu consegui, graças ao Cid, o meu emprego. Eu fiquei 7 anos trabalhando na minha escola. Bacana. Mas depois que veio a Covid, eu fiquei muito doente. E era com crianças, então, né, aquela coisa, vírus, Era na bactéria. biblioteca, Pegou né? Covid? Peguei 5 vezes. Imagina o desafio nosso. Isso. Aí na piora a biblioteca. visão. A minha visão piorou com o Covid. Não, a minha não. Foi mais o estômago. Então, hoje em dia, trabalho com meu marido. Aham, A gente tem uma loja na Guabiruba. legal. E então é eu e ele. Eu fico em casa na quarta-feira, limpo a minha casa no meu tempo, lavo minha roupa, cuido dos meus cachorros. E para limpar a casa, cansa, Camila. Cansa, Que eu vi outro dia tu cansa. comentando no Instagram, cansa um pouquinho. Sim. Aham. Eu limpo 5 minutos e descanso 1 hora. Camila, chega a desmaiar, não? Tu percebe? Não, eu Cansa aí, tu senta, eu nunca desmaiei. Ah. Eu tenho picos de pressão. picos de pressão. Tipo, a pressão ela aumenta e ela baixa muito rápido. Mas quando vem o cansaço em si, tu recupera rápido, assim? Eu Parou recupero. 2 minutinhos, um minutinho Isso, já volta sim. à atividade. Sim, mas no outro dia é como se fosse uma academia, Cê- sabe? Tipo assim, é como se eu estivesse pegando peso na academia. É mesmo? Por exemplo, sábado eu me excedi, no domingo eu tenho que ficar o dia inteiro deitada. Porque é dor no corpo, sabe? Porque o cansaço piora os músculos, né? Ô, Camila, nós vamos incluir. E a fé dentro disso? Você até comentou um pouquinho no início, né? Da tua mãe, da fé, isso sempre te acompanhou, a crer que algo. Assim, eu sempre fui muito revoltada. Porque quando eu era adolescente, não tinha internet, não tinha YouTube, não tinha nada. Era uma fase difícil. Eu achava que eu era a única no mundo. E eu me perguntava, o que a Rose falou, por isso que me mexeu muito comigo. Por que eu? Eu me perguntava. E aí o meu marido também, ele tem uma história bem complicada também. Então a fé nunca foi, nós dois nunca fomos um casal de fé. Mas eu não sei o que aconteceu nos últimos anos que me pegou. Eu costumo falar que Deus pega a gente na curva. Não tem como a gente escapar dele. Verdade. É verdade. E graças a Deus, hoje em dia, a gente vive muito bem. A gente tem uma vida, não, digamos, dentro da igreja 24 horas, mas Jesus é muito presente na nossa vida hoje em dia. Uhum. Com certeza. Isso para nós também foi fundamental. Sim. Nós estamos indo para os finalmente. A conversa é muito boa, mas a gente quer aqui também lembrar e deixar um sentimento e desejando conforto aos pais que também eventualmente não tiveram o mesmo sucesso que os pais da Camila, que a Rose. Infelizmente ainda nós temos os pais que seus filhinhos não superaram, né? Então a gente deixa aqui o nosso sentimento, né? Uma missão tinha também, De né? qualquer forma, nossa passagem aqui no mundo, Deus sabe tudo, o porquê do porquê, né? Os porquês que nós não vamos responder hoje, um dia Deus vai dizer para nós, esse porquê é por isso. E esse por isso, com certeza, pode ser uma missão, um propósito, uma transformação, mas de alguma forma, cada um contribui de alguma maneira para que nós possamos ter um mundo ainda melhor, né? Então, nós vamos indo para os finalmente. Quero agradecer a Camila, né, por trazer essa experiência, essa vivência, que lá no passado já... Hoje nós estamos conhecendo a Camila, faz 8 anos que nós queríamos conhecer ela, né? Então, é um momento de alegria. E nós queremos te deixar uma pergunta, Camila, que leva um pouquinho o nome do nosso programa, falo programa, mas é podcast, eu sou das antigas também, né, Camila? Não estou tão moderno. Que tu pudesse responder assim, de olho fechado e de coração aberto, o que tu pensa para a Camila, mas principalmente para o desenvolvimento do atendimento da cardiopatia para o futuro. Olha, eu vejo que a gente evoluiu muito, porque recentemente fizeram um transplante cardíaco de lupa, né, num bebê de 3 meses, algo que quando eu nasci não seria possível. Uhum. Mas eu gostaria muito que toda criança que nascesse com cardiopatia congênita tivesse o que eu e a Maria tivemos, que é uma chance de vida. Uhum. Um diagnóstico precoce e uma chance de vida, e que tivessem acesso a tudo que a gente teve. Eu espero que nenhuma criança com cardiopatia congênita no futuro perca a vida por causa de falta de tratamento, de atendimento.
é lindo isso que tu fala, Camila, e a gente vai conversando e vai reiterando, lembrando de coisa, né? Recentemente, uma pessoa me procurou para levar uma criança com cardiopatia para Joinville porque não tinha um carro. Então, assim, isso faz muito sentido. Tu fala desde a estrutura para ofertar para essas famílias vulneráveis economicamente ou não, ou a área da medicina, mas que pudesse entregar o seu melhor. Muito bacana, muito bacana. Rose? Uma coisa importante a gente falar também, né? A gente tem que conversar. A gente conversa muito com os médicos, né? E uma médica falou pra gente, assim, que em Miami, nos Estados Unidos, o pessoal fala, Estados Unidos é muito legal. Ele tem um negócio lá que quando nasce, quando eles identificam que tem um problema, eles mandam direto pro aborto, gente. Eles não fazem cirurgia. Hoje em dia tem mais adultos com cardiopatia congênita nos Estados Unidos do que crianças. Porque é evitado o nascimento. Então, assim, Exatamente. o acesso no mundo inteiro, quando a Camila fala isso, me remete só porque no Brasil a gente tem realmente, o SUS é precário em alguns momentos, mas existe a possibilidade da vida ainda. E em alguns países nem é tentado nada quando descobre na barriga que tem uma doença, seja ela cardiopatia ou qualquer outra. Então, esse também é meu sonho, Camila, que em todo o mundo as pessoas tenham a chance de nascer e de viver. Sim. Então, quero agradecer Camila mais uma vez, deixar aqui um abraço ao seu Luiz também, que é o pai da Camila, está aqui conosco, veio trazê-la, né? A toda a família da Camila, ao esposo, um querido, não conheço mais, as redes sociais nos aproximam, sou fã de vocês, nós ia falar de viagem, falar de muita coisa que a Camila faz, mas vamos deixar para outro momento, obrigado, Rose. E esse podcast nós encerramos hoje com muito carinho, um pouquinho diferente mesmo, envolvido pela matéria, pelo sentimento, mas deixando a você que não tem cardiopatia ou que não conhece ninguém, mas compartilha esse vídeo, passa para alguém, leve esperança, leve sentido de vida. Foi um vídeo desse que, né, fez que a gente corresse cada vez atrás de soluções para Maria, e é isso que a gente quer contribuir também, deixar um pouquinho da nossa história para você, pai ou mãe, ou tio, ou avô, ou vó, seja quem for, que tem alguém com cardiopatia, acredite, Deus pode, e a gente fazendo a nossa parte, tudo vai dar certo. Então, obrigado e até o nosso próximo podcast. Camila, um grande abraço. Camila é de Brusque, né? Bom retorno, muito obrigado por estar conosco. Obrigado, Rose, também. E o Xande aqui, o nosso... Obrigada. Nosso... Produção. Produção. Eu tenho uma alegria em falar produção, Camila. Eu vi o pessoal falando, você me gostava. Então, agradeço ao nosso amigo Xande aqui também. Muito obrigado a todos e até o próximo.